Feche os olhos e apenas escute. Antes de mergulharmos, se esse tipo de conteúdo acalma sua mente e fortalece seu interior, considere se inscrever no canal e deixar um like. Isso sinaliza que você quer mais conteúdos como este e fortalece essa jornada silenciosa. E se em algum momento essas palavras fizerem sentido para você, deixe um comentário depois. Mesmo que simples, isso mantém essa conexão viva. Agora, comece a respirar mais devagar. Inspire profundamente pelo nariz. Segure por um breve instante. E solte lentamente pela boca, deixando o peso do dia escorrer para longe. Mais uma vez. Inspire, mais profundo, mais lento. E solte, como se cada preocupação estivesse se dissolvendo. Permita que seus músculos relaxem, um por um. Seus ombros ficam leves. Seu rosto suaviza. Sua mente começa a desacelerar. Não há pressa, não há expectativas, não há necessidade de controlar nada. Apenas ouça. Apenas sinta. E enquanto você continua respirando, cada palavra que vem agora atravessa suas defesas, contorna seus pensamentos e se instala em um lugar mais profundo. Um lugar silencioso, estável, inabalável, onde as verdades antigas começam a ecoar. E sem esforço, sem resistência, você simplesmente permite. Permitir relaxar. Permitir soltar. Permitir transformar. Agora, continue ouvindo e deixe que isso aconteça naturalmente, lentamente, profundamente. Talvez você esteja esperando o silêncio chegar enquanto continua alimentando barulho, e por isso parece que nunca para. Então agora, apenas interrompa, feche os olhos por um instante, respire fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte, deixe o ar levar o excesso, deixe o corpo relaxar, a mente desacelerar. Perceba como sua atenção pula de um pensamento para outro, como se tudo fosse urgente, como se tudo precisasse ser resolvido agora, mas não precisa, nada disso precisa continuar nesse momento. Respira, observa, solta, respira, observa, solta, deixe cada pensamento perder força, como um eco que vai se afastando, ficando cada vez mais fraco. Epicteto ensinava que a mente se perturba quando tenta controlar o que não depende dela, e talvez o cansaço venha exatamente disso, dessa tentativa constante de organizar o que não está nas suas mãos. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, e a cada vez que você solta o ar, solte também a necessidade de manter tudo funcionando dentro da sua cabeça. Talvez sua mente tente voltar, insistir, repetir, mas agora você percebe, ela só continua quando você entra, quando você reage, quando você alimenta. Então não entre, apenas observe. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Cada repetição desacelera mais, cada pausa amplia o silêncio, e nesse espaço, algo começa a mudar. Marco Aurélio lembrava que a tranquilidade vem quando você aceita o momento sem resistência, e agora você está fazendo isso, não lutando, não tentando corrigir, apenas permitindo. E quando você permite, o corpo entende, relaxa, desacelera, como se finalmente pudesse parar de se defender. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, sinta o corpo mais pesado, os músculos mais soltos, a mente mais distante. E enquanto tudo se acalma, você percebe algo simples. Você não precisa continuar esse esforço. Você pode simplesmente parar. Você pode descansar agora. Respira, observa, deixa ir, respira, observa, deixa ir. Continue nesse ritmo. Deixe ele te levar mais fundo, mais leve, mais silencioso. E quanto mais você permanece aqui, mais claro fica, a paz não aparece quando você controla tudo, ela aparece quando você para de tentar. Se isso te trouxe um pouco de calma, fica por aqui, permanece nesse estado, porque poucas pessoas aprendem a simplesmente não reagir, e me diz nos comentários se você sentiu essa diferença. No fim, quem para de alimentar o barulho, descobre que o silêncio sempre esteve ali esperando apenas essa escolha. Talvez você esteja tentando descansar carregando tudo ao mesmo tempo, como se precisasse resolver antes de parar, mas agora não, agora você pode soltar. Então feche os olhos por um instante, respire fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, deixe o corpo afundar, deixe a mente desacelerar.
Perceba como existe sempre algo pedindo sua atenção, uma lembrança, uma preocupação, um cenário que ainda nem aconteceu, como se sua mente não soubesse parar, mas ela sabe, você só precisa permitir. Respira, observa, solta, respira, observa, solta, deixe cada pensamento passar sem você acompanhar, como nuvens atravessando um céu que permanece em silêncio. Marco Aurélio lembrava que a tranquilidade nasce quando você aceita o momento sem resistência, sem tentar moldar tudo ao que você gostaria, e agora você pode fazer isso, apenas permitir que seja. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, e a cada vez que você solta o ar, solte também a necessidade de controlar, porque neste momento nada precisa ser controlado. Talvez sua mente tente continuar ativa, tentando puxar você de volta para o mesmo ciclo, mas você não precisa seguir, não precisa reagir, apenas observe e deixe passar. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita, cada repetição acalma, cada pausa cria espaço, e nesse espaço, o silêncio começa a aparecer. Sêneca já dizia que o cansaço muitas vezes vem de carregar mais do que o necessário, e agora você está deixando isso ir, pouco a pouco, sem esforço. E quando você solta, algo muda, o corpo relaxa, a mente desacelera, o peso diminui, não porque tudo foi resolvido, mas porque você parou de segurar. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, sinta o corpo mais pesado, os pensamentos mais lentos, o ritmo mais calmo. E enquanto tudo se acalma, você percebe algo simples, você não precisa continuar esse esforço, você pode simplesmente descansar, exatamente como está. Respira, observa, deixa ir, respira, observa, deixa ir, continue nesse ritmo, deixe que ele te leve mais fundo, mais leve, mais silencioso. E quanto mais você permanece aqui, mais claro fica, a paz não aparece quando tudo se resolve, ela aparece quando você para de resistir. Se isso te trouxe um pouco de calma, fica por aqui, permanece nesse estado, porque poucas pessoas permitem que a mente desacelere sem interferir, e me diz nos comentários se você sentiu essa mudança. No fim, quem aprende a soltar o excesso, descobre que o descanso sempre esteve disponível dentro de si. Pare de ignorar isso, antes de continuar, feche os olhos por um instante, respire fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, agora perceba, a dor que você sente não vem da rejeição, vem da ilusão de controle que você nunca teve, e é isso que ninguém te conta. Enquanto você tenta ser aceito, você se perde, e quanto mais você se perde, mais vazio tudo fica. Epicteto já dizia que você sofre não pelo que acontece, mas pelo que você acha que deveria acontecer, e é aqui que tudo muda, porque não é sobre eles gostarem de você, é sobre você não depender disso, é sobre você se libertar disso. Respira, observa, aceita, repete isso, respira, observa, aceita, deixa esse peso ir embora, porque toda vez que você tenta controlar o que não é seu, você se enfraquece, e toda vez que você solta, você se torna perigoso, silenciosamente forte, mais leve, mais livre. Se isso tocou você, talvez seja porque você precisava ouvir isso hoje, então fica por aqui, deixe essa mensagem te acompanhar, e me diz nos comentários se você já sentiu isso, porque poucos admitem, mas todos passam por isso. No fim, quem não precisa de aprovação, finalmente descansa e controla o próprio destino. Escuta isso com atenção. Você não está perdido. Você só está tentando controlar caminhos que nunca foram seus. Então, antes de tudo, feche os olhos, respire fundo, segure por um instante, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, deixe seu corpo desacelerar, deixe sua mente baixar o volume. O peso que você sente não vem da vida, vem da resistência. Sêneca já ensinava que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e é aqui que você se prende, tentando prever, tentando evitar, tentando controlar, mas quanto mais você tenta segurar, mais escapa. Respira, observa, solta, respira, observa, solta. Cada pensamento pode ir embora sem você lutar, cada sensação pode passar sem você reagir, porque você não é o caos que sente, você é o silêncio por trás dele. Se isso acalmou sua mente, fica por aqui, porque poucas pessoas aprendem a simplesmente parar, e me conta nos comentários se sua mente já começou a desacelerar. No fim, quem para de resistir, encontra uma paz que o mundo não consegue tirar. Presta atenção nisso,
Talvez tudo mude agora. Você não está cansado porque vive demais. Você está cansado porque pensa demais. Então, por um instante, feche os olhos, respire fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte. Sinta seu corpo afundando, sua mente desacelerando, como se tudo estivesse ficando mais distante. O problema nunca foi o que aconteceu, foi o apego ao que você queria que tivesse acontecido. Marco Aurélio lembrava que aceitar a realidade como ela é o caminho mais direto para a tranquilidade, mas poucos fazem isso, porque insistem em lutar contra o inevitável. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Deixa cada pensamento perder força, deixa cada preocupação se dissolver, porque quanto mais você solta, mais leve você fica, e quanto mais leve você fica, mais perto da paz você chega. Se isso te trouxe um pouco de calma, fica por aqui, porque existem verdades que precisam ser repetidas até virarem silêncio, e me diz nos comentários se sua mente já começou a se acalmar. No fim, quem aceita o que não pode mudar, finalmente descansa de verdade. Escuta isso agora, talvez seja o que sua mente precisava para finalmente desacelerar. Você não está sobrecarregado pela vida, você está sobrecarregado por tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Então feche os olhos por um instante, respire fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte, deixe o corpo pesar, deixe a mente soltar. O que te prende não é o problema, é a necessidade de resolver agora. Epicteto ensinava que algumas coisas dependem de você, outras não, e quando você mistura isso, nasce ansiedade. Então solte o que não é seu, silenciosamente, sem esforço. Respira, observa, solta, respira, observa, solta. Cada vez que você repete isso, sua mente aprende a descansar, aprende a não reagir, aprende a deixar passar. Se isso fez você desacelerar, fica por aqui, porque poucas pessoas aprendem a simplesmente não reagir, e me diz nos comentários se você já tentou fazer isso antes. No fim, quem entende o que não controla, finalmente encontra paz mesmo no caos. Antes de continuar, escuta isso com calma. Talvez você esteja carregando coisas que nunca foram suas, então feche os olhos por um instante, respire fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte. Sinta o corpo relaxando, a mente desacelerando, como se o mundo estivesse ficando mais silencioso. O que te cansa não é o que aconteceu, é ficar revivendo isso sem parar. Sêneca já alertava que sofremos mais ao lembrar do que ao viver, e você faz isso todos os dias sem perceber, alimentando pensamentos que poderiam simplesmente ir embora. Respira, observa, deixa ir, respira, observa, deixa ir. Cada repetição dissolve um pouco desse peso, cada pausa te aproxima do descanso, porque você não precisa segurar tudo isso agora. Se isso te trouxe um pouco de leveza, fica por aqui, porque existem verdades que só funcionam quando você pratica, e me diz nos comentários se sua mente já começou a desacelerar. No fim, quem para de reviver o passado, finalmente permite que o presente seja leve. Para por um segundo e escuta isso. Talvez seja exatamente o que você precisava ouvir agora. Você não está quebrado, você só está tentando segurar coisas que já passaram. Então feche os olhos, respire fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte, deixe o corpo afundar, deixe a mente desacelerar. O que te prende não é o passado, é a sua resistência em deixá-lo ir. Marco Aurélio lembrava que tudo o que acontece já pertence ao fluxo da vida, e lutar contra isso só prolonga o sofrimento. Então por que continuar segurando? Respira, observa, solta, respira, observa, solta. Cada vez que você solta, o peso diminui. Cada vez que você aceita, o silêncio cresce, e nesse silêncio existe descanso. Se isso tocou você de alguma forma, fica por aqui, porque poucas pessoas aprendem a simplesmente deixar ir, e me diz nos comentários se você já percebeu o quanto isso te prende. No fim, quem aprende a soltar o passado, finalmente encontra paz no presente. Escuta isso com atenção. Talvez seja a primeira vez que você realmente desacelera hoje. Você não está exausto pela vida, você está exausto por tentar antecipar tudo. Então agora, feche os olhos, respire fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte, deixe seus ombros relaxarem, deixe sua mente ficar mais leve. O que te inquieta não é o futuro, é a necessidade de controlá-lo. Epicteto ensinava que a paz começa quando você aceita o que não depende de você, e termina quando você insiste no contrário. Então por que continuar insistindo? Respira, observa, aceita,
respira, observa, aceita. Cada repetição acalma, cada pausa silencia, porque você não precisa resolver amanhã ou hoje, você só precisa descansar agora. Se isso te trouxe um pouco de calma, fica por aqui, porque existem verdades que só fazem sentido quando você sente, e me diz nos comentários se sua mente já começou a desacelerar. No fim, quem para de tentar prever o futuro, finalmente consegue descansar no presente. Escuta isso agora, talvez seja o momento de finalmente soltar. Você não está preso, você está se segurando. Então por um instante, feche os olhos, respire fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte. Sinta seu corpo ficando pesado, sua mente mais silenciosa. O que te inquieta não é o problema, é a história que você conta sobre ele. Sêneca já dizia que a mente cria mais sofrimento do que a realidade jamais criaria, e enquanto você continua alimentando isso, o peso permanece. Mas quando você para, tudo começa a diminuir. Respira, observa, solta, respira, observa, solta. Deixa cada pensamento ir sem resistência, sem luta, porque você não precisa vencer seus pensamentos, só precisa parar de segui-los. Se isso te trouxe um pouco de paz, fica por aqui, porque poucas pessoas aprendem a desacelerar de verdade, e me diz nos comentários se você já tentou simplesmente observar sem reagir. No fim, quem para de alimentar o caos, descobre que o silêncio sempre esteve lá. Escuta isso com calma. Talvez seja a primeira vez hoje que você realmente para. Você não está cansado da vida. Você está cansado de carregar tudo sozinho. Então agora, feche os olhos, respire fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte. Deixe o peso sair junto com o ar. Deixe sua mente desacelerar. O que te prende não é o que aconteceu, é o hábito de pensar nisso sem parar. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como pensamos sobre elas. E enquanto você continua voltando para isso, o ciclo continua, mas você pode parar agora. Respira, observa, deixa ir, respira, observa, deixa ir. Cada repetição enfraquece esse padrão. Cada pausa cria espaço dentro de você, espaço para o silêncio, espaço para o descanso. Se isso te trouxe um pouco de leveza, fica por aqui, porque poucas pessoas aprendem a interromper a própria mente, e me diz nos comentários se você já percebeu esse ciclo antes. No fim, quem interrompe o próprio padrão, descobre uma paz que não depende de nada externo. Escuta isso agora, talvez seja a pausa que você não se permitiu o dia inteiro, você não está sobrecarregado pelo que viveu, você está sobrecarregado pelo que não solta. Então feche os olhos por um instante, respire fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte, deixe o corpo afundar, deixe a mente diminuir o ritmo. O que te prende não é o presente, é o medo do que pode acontecer. Marco Aurélio lembrava que quem vive preocupado com o futuro perde o único momento que realmente existe, e você está fazendo isso agora sem perceber. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Cada vez que você volta para o agora, a ansiedade perde força. Cada vez que você solta o futuro, o silêncio aparece. Se isso te trouxe um pouco de calma, fica por aqui, porque poucas pessoas aprendem a simplesmente estar, e me diz nos comentários se você já tentou focar só no agora. No fim, quem aprende a viver o presente, descobre que a paz nunca esteve no futuro. Escuta isso agora, talvez seja o momento de finalmente desacelerar de verdade. Você não está cansado pelo que aconteceu, você está cansado por não parar de pensar nisso. Então feche os olhos por um instante, respire fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte. Sinta seu corpo ficando pesado, sua mente mais lenta. O que te prende não é a situação, é a necessidade de entender tudo. Sêneca já dizia que buscamos respostas demais para coisas que só precisam ser aceitas, e enquanto você insiste em entender cada detalhe, o descanso se afasta. Respira, observa, solta, respira, observa, solta. Cada vez que você solta a necessidade de respostas, sua mente encontra silêncio. Cada vez que você aceita não saber, o peso diminui. Se isso te trouxe um pouco de paz, fica por aqui, porque poucas pessoas conseguem simplesmente parar de buscar controle, e me diz nos comentários se você já tentou apenas aceitar sem entender. No fim, quem aceita não saber tudo, finalmente descansa sem resistência. Escuta isso agora, talvez seja o momento de finalmente desligar o excesso. Você não está cansado da vida, você está cansado de carregar pensamentos que não param. Então feche os olhos por um instante, respire fundo, segure,
solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte, deixe o corpo afundar, deixe a mente desacelerar. O que te prende não é o barulho do mundo, é o barulho dentro de você. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos deles. E enquanto você continua julgando tudo, o ruído não para. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Cada vez que você para de julgar, o silêncio aparece. Cada vez que você deixa de reagir, a mente descansa. Se isso te trouxe um pouco de calma, fica por aqui, porque poucas pessoas aprendem a silenciar o próprio ruído interno. E me diz nos comentários se você já percebeu quanto seus pensamentos fazem barulho. No fim, quem aprende a silenciar a mente, encontra uma paz que o mundo não consegue interromper. Escuta isso com calma. Talvez seja a pausa que você evitou o dia inteiro. Você não está preso no que aconteceu. Você está preso no que continua repetindo na sua mente. Então agora, feche os olhos, respire fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte. Deixe o corpo relaxar, deixe a mente desacelerar. O que te prende não é a dor, é o apego a ela. Marco Aurélio lembrava que a dor só permanece quando você continua alimentando. E enquanto você revisita isso, o ciclo continua, mas você pode parar agora. Respira, observa, solta, respira, observa, solta. Cada vez que você solta, a dor perde força. Cada vez que você observa sem reagir, o silêncio cresce. Se isso te trouxe um pouco de leveza, fica por aqui, porque poucas pessoas percebem o quanto alimentam a própria dor. E me diz nos comentários se você já notou isso em você. No fim, quem para de alimentar a dor, descobre que a paz nunca foi embora. Talvez você nunca tenha parado para perceber isso. Você não está cansado do que viveu. Você está cansado de nunca desligar a própria mente. Então, por um instante, feche os olhos, respire fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte. Sinta o corpo relaxando, a mente diminuindo o ritmo. O que te prende não é o problema, é a repetição constante dele dentro de você. Sêneca já dizia que prolongamos nossa dor ao insistir nela, e enquanto você continua voltando para isso, o descanso se afasta. Respira, observa, deixa ir, respira, observa, deixa ir. Cada vez que você interrompe esse ciclo, sua mente aprende a parar, aprende a silenciar, aprende a descansar. Se isso fez sentido, fica por aqui, porque poucas pessoas percebem o próprio padrão, e me diz nos comentários se você já notou isso acontecendo. No fim, quem interrompe o próprio pensamento, descobre que a paz começa no silêncio. Talvez o que você precisa agora não é de respostas, é de silêncio. Então feche os olhos por um instante, respire fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte, deixe o corpo relaxar, deixe a mente desacelerar. O que te inquieta não é o que está acontecendo, é a necessidade de dar significado a tudo. Epicteto ensinava que quanto mais você julga, mais você se prende, e quanto mais você solta esses julgamentos, mais leve você se torna. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Cada vez que você aceita sem questionar, o peso diminui. Cada vez que você para de interpretar, o silêncio cresce. Se isso te trouxe um pouco de calma, fica por aqui, porque poucas pessoas conseguem simplesmente parar de dar significado a tudo. E me diz nos comentários se você já tentou apenas observar sem julgar. No fim, quem para de interpretar tudo, encontra uma paz que não precisa de explicação. Talvez o que você mais evitou hoje foi exatamente isso, parar. Porque quando você para, você começa a ouvir o que tentou ignorar o dia inteiro. Então agora, sem pressa, feche os olhos, respire fundo, segure por um instante, solte devagar. Sinta o ar saindo como se levasse embora o excesso. Mais uma vez, respire, segure, solte. Permita que seu corpo comece a pesar. Que seus ombros relaxem, que sua testa suavize, que sua mandíbula solte. Respire de novo, mais lento, mais profundo, como se cada respiração fosse um passo para longe do barulho. E enquanto você respira, perceba algo simples. Você não está cansado apenas do que viveu. Você está cansado do que não para dentro de você, dos pensamentos que repetem, das cenas que voltam, das conversas que você recria, das respostas que você gostaria de ter dado, dos cenários que nunca aconteceram mas continuam ocupando espaço. E isso cansa, cansa mais do que qualquer dia difícil, porque não termina quando o dia termina. Respira, observa, solta, respira, observa, solta.
Deixe essas imagens começarem a perder nitidez, como se estivessem ficando distantes, como se não fossem mais tão importantes, porque a verdade é que não são, não agora, não nesse momento. Sêneca já dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e talvez você esteja sentindo isso agora, não pelo que está acontecendo, mas pelo que sua mente continua criando, repetindo, ampliando, e quanto mais você tenta resolver isso pensando mais preso você fica. Então não resolva, não agora, não precisa, apenas respira, observa, deixa passar, como se cada pensamento fosse uma nuvem atravessando o céu. Você não precisa segurá-la, você não precisa empurrá-la, você só precisa deixar que ela siga. Respira de novo, mais lento, mais profundo, e perceba como seu corpo responde, como ele entende o que você está fazendo, como ele começa a confiar, porque seu corpo sabe descansar, ele sempre soube. Quem não sabe parar é a mente. E a mente tenta te convencer de que você precisa continuar pensando, que precisa resolver, que precisa entender, mas isso não é verdade, não agora, não nesse momento, porque descansar também é uma forma de resolver, talvez a mais poderosa. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Sinta como essa repetição começa a criar um ritmo que desacelera tudo, que diminui o volume interno, que abre espaço. E nesse espaço, você começa a perceber algo importante. Você não é tudo isso que passa pela sua cabeça. Você não é cada pensamento, cada medo, cada lembrança. Você é quem observa tudo isso, e quem observa tem escolha de continuar alimentando ou de simplesmente deixar ir. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E agora você pode fazer algo diferente, pode parar de julgar cada pensamento, cada sensação, pode apenas deixar existir por um momento e depois desaparecer. Respira fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte. E a cada vez que você solta o ar, imagine que está soltando também a necessidade de controle, porque grande parte do cansaço vem disso, da tentativa constante de controlar o que não depende de você. E quanto mais você tenta controlar, mais tensão você cria, mais resistência aparece, mais distante a paz fica. Mas quando você solta, quando você aceita que nem tudo está nas suas mãos, algo muda, algo alivia, algo se reorganiza dentro de você. Respira, observa, solta, respira, observa, solta. Deixe essa ideia se instalar. Você não precisa resolver tudo hoje, você não precisa entender tudo hoje, você não precisa ter respostas agora. O dia já passou, as situações já aconteceram, as palavras já foram ditas, e continuar voltando nisso não muda o que foi, só prolonga o que você sente. Então por que continuar? Marco Aurélio lembrava que a mente encontra paz quando aceita a realidade como ela é, e não como gostaria que fosse. E talvez essa seja a parte mais difícil: aceitar sem discutir, aceitar sem resistir, aceitar sem tentar reescrever. Mas você pode começar agora. Não precisa ser perfeito, não precisa ser completo, apenas um pequeno movimento interno, apenas permitir que as coisas sejam o que são, sem acrescentar mais peso. Respira de novo, mais lento agora, e perceba como seus pensamentos já não têm a mesma força, como eles começam a desacelerar, como alguns já nem fazem sentido. E isso acontece porque você parou de alimentar, você parou de reagir, você parou de entrar em cada história que sua mente cria, e quando você faz isso, tudo começa a se dissolver naturalmente. Respira, observa, deixa ir, respira, observa, deixa ir. Cada repetição aprofunda esse estado, cada pausa amplia esse silêncio. E nesse silêncio, você começa a encontrar algo que talvez estivesse buscando o dia inteiro, mas no lugar errado: paz, uma paz simples, sem esforço, sem necessidade de provar nada, sem necessidade de resolver tudo. Uma paz que não depende do que aconteceu, nem do que vai acontecer, uma paz que existe quando você para de lutar consigo mesmo. E talvez você perceba agora que grande parte da sua exaustão não vinha do mundo, vinha desse conflito interno constante, dessa tentativa de ajustar tudo, de entender tudo, de prever tudo. Mas agora você pode soltar isso, pelo menos por esse momento, pelo menos enquanto você descansa, porque você merece descansar, mesmo sem ter resolvido tudo, mesmo sem ter todas as respostas. Respira fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte, e permita que esse relaxamento se espalhe, do topo da cabeça até os pés, como uma onda lenta, suave. Se algum pensamento voltar, não tem problema, apenas observe, apenas deixe passar,
sem resistência, sem julgamento. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Esse é o ritmo agora, esse é o caminho agora. E quanto mais você permanece aqui, mais leve tudo fica, mais distante o barulho parece, mais presente o silêncio se torna. E nesse silêncio, você começa a perceber algo que talvez nunca tenha notado com clareza. Você não precisa de tanto quanto achava, você não precisa carregar tudo isso, você não precisa resolver tudo para merecer descansar. Descansar não é recompensa, é necessidade, é parte do equilíbrio, é o que permite que você continue amanhã com mais clareza, com mais força, com mais presença. Então permita isso agora, sem culpa, sem pressa, sem exigência. Respira de novo, mais lento, mais profundo, e deixe tudo se dissolver aos poucos, como se cada respiração levasse você mais fundo nesse estado de calma. E se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo, talvez já esteja percebendo a diferença, talvez sua mente já esteja mais silenciosa. Então fica por aqui, permanece nesse ritmo, deixe esse estado se aprofundar ainda mais, e se quiser, me diz nos comentários se sua mente começou a desacelerar, porque poucas pessoas realmente se permitem chegar até esse ponto. No fim, quem aprende a não lutar contra a própria mente, descobre que a paz sempre esteve ali, esperando apenas um momento de silêncio para aparecer. Talvez você não precise de mais esforço agora, talvez você precise de menos. Então por um instante, feche os olhos, respire fundo, segure suavemente, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, deixe o ar levar embora o excesso, deixe o corpo começar a pesar, ombros soltos, rosto macio, mente diminuindo o ritmo. E enquanto você desacelera, perceba algo simples, você passou o dia tentando organizar o mundo, tentando prever, tentando evitar, tentando acertar tudo, e isso cansa, porque o mundo não se organiza pela sua mente, e quando você insiste nisso, você cria tensão onde poderia existir descanso. Respira, observa, solta, respira, observa, solta, deixe cada pensamento perder urgência, como se estivesse ficando mais distante, menos importante, como um som que se afasta. Epicteto ensinava que existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem, e a paz nasce quando você não mistura isso. Então agora, sem esforço, apenas perceba o que é seu, sua respiração, sua atenção, sua escolha de soltar, e deixe o resto ir embora, sem luta. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, e a cada expiração, solte também a necessidade de resolver, de responder, de entender tudo, porque neste momento, nada disso é urgente, nada disso precisa continuar. Talvez você esteja acostumado a pensar que parar é perder tempo, mas parar é recuperar energia, é permitir que a mente se reorganize sozinha, sem interferência, sem excesso, como um lago que volta a ficar calmo quando o vento cessa. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Sinta o ritmo ficando mais lento, mais profundo, mais silencioso, e nesse silêncio, perceba que você não é os pensamentos que surgem, você é o espaço onde eles aparecem e desaparecem. Marco Aurélio lembrava que a mente se molda pelos pensamentos que escolhe alimentar, e agora você está escolhendo não alimentar, está escolhendo observar, e isso muda tudo, porque o que não é alimentado perde força naturalmente. Deixe isso acontecer, sem pressa, sem expectativa, apenas continue respirando, continue soltando, continue permitindo que o peso diminua pouco a pouco. Respira, observa, deixa ir, respira, observa, deixa ir. Cada repetição aprofunda esse estado, cada pausa cria mais espaço dentro de você, espaço suficiente para que o descanso finalmente apareça. Talvez alguns pensamentos ainda tentem voltar, tentando te puxar de volta para o mesmo ciclo, mas agora você sabe, não precisa entrar, não precisa reagir, apenas observe e deixe passar, como nuvens atravessando um céu que permanece quieto. Sêneca já dizia que quem aprende a se afastar da própria agitação encontra uma tranquilidade que não depende das circunstâncias, e isso está acontecendo agora, não porque tudo está resolvido, mas porque você parou de lutar. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, e permita que esse relaxamento se espalhe, cabeça leve, olhos pesados, respiração tranquila, corpo imóvel. E enquanto tudo desacelera, você percebe algo que talvez estivesse escondido atrás do barulho o dia inteiro, uma calma simples, silenciosa, constante, que não exige esforço, que não cobra nada,
apenas existe. E talvez seja isso que você estava procurando o tempo todo, não mais respostas, não mais controle, não mais garantias, mas apenas esse espaço onde você pode descansar sem precisar provar nada. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Continue nesse ritmo, deixe que ele te conduza, deixe que ele te leve para um lugar mais profundo de silêncio. E quanto mais você permanece aqui, mais distante o excesso fica, mais leve você se torna, mais natural o descanso aparece. Se isso começou a te acalmar, fica por aqui, permanece nesse estado, porque poucas pessoas realmente permitem que a mente desacelere sem interferir, e me diz nos comentários se você sentiu essa mudança acontecendo. No fim, quem aprende a soltar o controle por um instante, descobre que a paz não precisa ser buscada, ela aparece quando o esforço termina. Talvez você esteja procurando descanso no lugar errado, tentando resolver tudo antes de permitir que a mente pare, mas agora não é hora de resolver, é hora de soltar. Então feche os olhos por um instante, respire fundo, segure suavemente, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, deixe o ar levar o excesso, deixe o corpo afundar, a mente desacelerar. Perceba como você se acostumou a carregar tudo, pensamentos, expectativas, cenários, como se soltar fosse perder algo, mas na verdade soltar é recuperar energia, é devolver ao silêncio aquilo que nunca precisou ser mantido. Respira, observa, solta, respira, observa, solta, deixe cada pensamento perder urgência, como um eco que se distancia, ficando cada vez mais fraco. Sêneca já dizia que não é o peso das coisas que nos cansa, é o tempo que insistimos em carregá-las, e você talvez esteja sentindo isso agora, não pelo que aconteceu, mas por quanto tempo você continua segurando. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte. E enquanto você solta o ar, solte também a necessidade de continuar pensando nisso, porque neste momento nada precisa ser resolvido, nada precisa ser decidido. A mente pode tentar voltar, pode tentar puxar você de novo, mas agora você sabe, não precisa seguir, não precisa reagir, apenas observe e deixe passar, como folhas sendo levadas por um rio lento. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Cada repetição cria espaço, cada pausa enfraquece o impulso de reagir, e nesse espaço, o silêncio começa a aparecer. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você para de ser arrastado pelos próprios pensamentos, e agora você está fazendo exatamente isso, não lutando, não resistindo, apenas não seguindo. E quando você não segue, o pensamento perde força, a emoção se dissolve, o corpo relaxa, tudo começa a voltar para um estado mais simples, mais leve, mais natural. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, sinta o corpo mais pesado, os músculos mais soltos, a respiração mais lenta. Talvez você perceba agora que não precisava de tanto esforço para chegar aqui, precisava apenas parar de interferir, parar de alimentar, parar de segurar. Marco Aurélio lembrava que a mente encontra paz quando volta para si mesma sem distrações, e é isso que está acontecendo agora. Você está voltando, não para resolver, mas para descansar. Respira, observa, deixa ir, respira, observa, deixa ir, continue nesse ritmo, deixe-ele te guiar, deixe-ele aprofundar esse estado. E se algum pensamento surgir, apenas reconheça e deixe passar, sem julgamento, sem análise, sem esforço, porque você não precisa vencer nada agora, você só precisa descansar. E quanto mais você permanece aqui, mais claro fica, a paz não estava distante, não estava escondida, ela estava apenas encoberta pelo excesso, pelo movimento constante, pelo hábito de não parar. Agora você parou, e quando você para, tudo começa a se reorganizar sozinho. Se isso te trouxe um pouco de calma, fica por aqui, permanece nesse silêncio, porque poucas pessoas realmente permitem que a mente desacelere até esse ponto, e me diz nos comentários se você sentiu esse alívio. No fim, quem aprende a não segurar tudo, descobre que descansar é simplesmente deixar ir. Talvez você esteja mais perto do descanso do que imagina, só está olhando na direção errada, tentando encontrar paz resolvendo pensamentos, quando a paz aparece quando você para de segui-los. Então por um instante, feche os olhos, respire fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, deixe o corpo afundar, deixe a mente desacelerar. Perceba como cada pensamento tenta te puxar,
Como cada ideia pede atenção, pede resposta, pede reação. Mas você não precisa dar isso agora. Você pode apenas observar, como alguém que assiste sem se envolver, sem entrar na história. Respira, observa, solta, respira, observa, solta. Deixe os pensamentos passarem como nuvens, sem resistência, sem esforço, apenas deixando ir. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você não se deixa dominar pelo que surge na mente, e agora você está praticando isso, não reagindo, não julgando, apenas permitindo que venha e vá. Respira fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte. E a cada vez que você solta o ar, solte também a necessidade de entender tudo, porque nem tudo precisa ser entendido para ser deixado ir. Talvez sua mente tente insistir, trazer de volta o mesmo pensamento, a mesma preocupação, mas perceba, ela só continua forte quando você entra nela, quando você alimenta, quando você tenta resolver. Então agora, não resolva, não lute, apenas observe e deixe passar. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Cada repetição diminui a intensidade, cada pausa cria espaço, e nesse espaço, o silêncio começa a crescer. Sêneca já dizia que quem aprende a se afastar do próprio excesso encontra uma tranquilidade que não depende de nada externo, e é isso que está acontecendo agora, não porque tudo mudou, mas porque você parou de alimentar. Respira fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte. Sinta o corpo mais pesado, os olhos mais relaxados, a mente mais lenta. E enquanto tudo desacelera, você começa a perceber algo simples. Você não precisa fazer mais nada agora, não precisa pensar mais nada agora, não precisa provar mais nada agora. Apenas permanecer, apenas respirar, apenas deixar o silêncio ocupar o espaço que antes era tomado pelo excesso. Respira, observa, deixa ir, respira, observa, deixa ir, continue nesse ritmo, deixe que ele te conduza mais fundo, mais lento, mais leve. E quanto mais você permanece aqui, mais claro fica, a paz não era algo que você precisava encontrar, era algo que aparecia quando você parava de procurar com tanta força. Se isso te trouxe um pouco de calma, fica por aqui, permanece nesse estado, porque poucas pessoas permitem que a mente desacelere sem tentar controlar, e me diz nos comentários se você sentiu essa mudança. No fim, quem para de seguir cada pensamento, descobre que o silêncio sempre esteve ali esperando apenas atenção. Talvez o que você esteja buscando não seja mais controle, seja descanso. E isso começa quando você para de tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Então, por um instante, feche os olhos, respire fundo, segure suavemente, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte. Deixe o ar levar o excesso, deixe o corpo relaxar, a mente desacelerar. Perceba como sua mente tenta te manter em movimento, puxando você de um pensamento para outro, como se parar fosse perigoso. Mas não é. Parar é seguro, parar é necessário. Parar é o que permite que tudo volte ao equilíbrio. Respira, observa, solta, respira, observa, solta. Cada pensamento pode ir embora sem você segurar. Cada sensação pode passar sem você reagir, apenas deixa acontecer. Marco Aurélio lembrava que a tranquilidade vem quando você aceita o momento como ele é, sem acrescentar resistência, sem tentar moldar tudo à sua vontade. E agora você pode fazer isso, simplesmente permitir. Respira fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte. E enquanto você solta o ar, solte também a necessidade de ter tudo sob controle, porque neste momento nada precisa ser controlado. Talvez você perceba que o cansaço não vem só do dia, vem da insistência em manter tudo funcionando dentro da sua cabeça, como se você nunca pudesse desligar, mas agora você pode, agora você está desligando. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Cada repetição desacelera mais, cada pausa aprofunda o silêncio, e nesse silêncio, o corpo encontra descanso. Epicteto ensinava que a liberdade está em focar apenas no que depende de você, e agora o que depende de você é apenas isso: respirar, soltar, permitir. Deixe o resto desaparecer, sem esforço, sem pressa, apenas deixando ir. Respira fundo, segure, solte devagar. Mais uma vez, respire, segure, solte. Sinta o corpo mais pesado, os pensamentos mais distantes, o ritmo mais lento. E enquanto tudo se acalma, você percebe algo que talvez tenha esquecido:
Você não precisa estar em alerta o tempo todo. Você pode simplesmente descansar, sem culpa, sem exigência. Respira, observa, deixa ir, respira, observa, deixa ir, continue nesse ritmo, deixe ele te levar mais fundo, mais leve, mais silencioso. E quanto mais você permanece aqui, mais claro fica, a paz não precisa ser criada, ela aparece quando o excesso desaparece. Se isso te trouxe um pouco de calma, fica por aqui, permanece nesse estado, porque poucas pessoas permitem que a mente desacelere sem interferir, e me diz nos comentários se você sentiu essa mudança. No fim, quem aprende a parar por um momento, descobre que o descanso sempre esteve disponível, esperando apenas uma pausa. Talvez o que esteja te prendendo não seja o que aconteceu, mas o quanto você continua voltando nisso. Então agora, por um instante, feche os olhos, respire fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, deixe o ar levar o excesso, deixe o corpo afundar, a mente desacelerar. Perceba como sua mente tenta revisitar tudo, como se pensar mais fosse resolver, mas isso só prolonga, só repete, só mantém você preso no mesmo ponto, e quanto mais você insiste, mais distante o descanso fica. Respira, observa, solta, respira, observa, solta. Cada pensamento pode ir embora sem você segurar, como folhas sendo levadas por um rio lento, sem esforço, sem resistência. Sêneca já dizia que prolongamos nossa dor quando insistimos nela, e talvez você esteja percebendo isso agora, não pelo que aconteceu, mas pelo quanto você mantém isso vivo dentro de você. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, e a cada vez que você solta o ar, solte também a necessidade de continuar revivendo, porque neste momento nada disso precisa continuar. Talvez sua mente tente voltar, tentar puxar você de novo, mas agora você sabe, não precisa seguir, não precisa reagir, apenas observe e deixe passar. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Cada repetição diminui a intensidade, cada pausa cria espaço, e nesse espaço, o silêncio começa a crescer. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você deixa de ser arrastado pelos próprios pensamentos, e agora você está fazendo isso, sem luta, sem esforço, apenas não seguindo. E quando você não segue, o pensamento perde força, a emoção se dissolve, o corpo relaxa, tudo começa a desacelerar naturalmente. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, sinta o corpo mais pesado, os músculos mais soltos, a respiração mais lenta. E enquanto tudo se acalma, você percebe algo simples, você não precisa continuar isso, você pode parar, você pode descansar, mesmo que nada tenha sido resolvido. Respira, observa, deixa ir, respira, observa, deixa ir, continue nesse ritmo, deixe que ele te conduza mais fundo, mais leve, mais silencioso. E quanto mais você permanece aqui, mais claro fica, a paz não estava distante, ela estava apenas sendo interrompida pelo hábito de não soltar. Se isso te trouxe um pouco de calma, fica por aqui, permanece nesse estado, porque poucas pessoas percebem o quanto se prendem aos próprios pensamentos, e me diz nos comentários se você já sentiu isso. No fim, quem para de reviver o que já passou, descobre que o descanso começa quando a mente finalmente solta. Talvez você esteja esperando o momento perfeito para descansar, quando tudo estiver resolvido, quando tudo fizer sentido, mas esse momento nunca chega. Então agora, apenas pare, feche os olhos, respire fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, deixe o ar levar o excesso, deixe o corpo pesar, a mente desacelerar. Perceba como existe sempre algo pedindo sua atenção, algo querendo ser resolvido, pensado, analisado, como se sua mente nunca pudesse desligar, mas agora ela pode, agora você está permitindo isso. Respira, observa, solta, respira, observa, solta. Cada pensamento pode ir embora sem você acompanhar, como um som que se afasta, ficando cada vez mais distante. Marco Aurélio lembrava que você perde a paz quando exige que a realidade seja diferente do que é, e talvez o cansaço venha exatamente disso, dessa luta silenciosa contra o que já aconteceu ou ainda nem aconteceu. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, e a cada vez que você solta o ar, solte também a necessidade de mudar tudo agora, porque neste momento nada precisa ser mudado.
Talvez sua mente tente continuar ativa, tentando te puxar de volta para o mesmo ciclo, mas você não precisa seguir, não precisa reagir, apenas observe e deixe passar. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Cada repetição acalma, cada pausa silencia, e nesse silêncio, o descanso começa a aparecer. Epicteto ensinava que a liberdade está em aceitar o que não depende de você, e agora você está praticando isso, soltando sem esforço, deixando ir sem resistência. E quando você faz isso, algo muda, o corpo relaxa, a mente desacelera, o peso diminui, não porque tudo foi resolvido, mas porque você parou de segurar. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, sinta o corpo mais pesado, os pensamentos mais lentos, o ritmo mais calmo. E enquanto tudo se acalma, você percebe algo simples. Você não precisa esperar mais nada para descansar. Você pode descansar agora, exatamente como está. Respira, observa, deixa ir, respira, observa, deixa ir, continue nesse ritmo, deixe que ele te leve mais fundo, mais leve, mais silencioso. E quanto mais você permanece aqui, mais claro fica, a paz não depende de resolver a vida, ela aparece quando você para de resistir a ela. Se isso te trouxe um pouco de calma, fica por aqui, permanece nesse estado, porque poucas pessoas se permitem parar sem tentar controlar, e me diz nos comentários se você sentiu essa mudança. No fim, quem para de esperar o momento perfeito, descobre que o descanso sempre esteve disponível agora. Talvez você esteja tentando desligar a mente do jeito errado, tentando forçar silêncio, quando o silêncio aparece quando você para de insistir. Então agora, sem pressa, feche os olhos, respire fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, deixe o corpo afundar, deixe a mente perder velocidade. Perceba como cada pensamento tenta continuar, como se fosse importante demais para ser deixado de lado, mas nem tudo que aparece na sua mente merece ficar, e você pode escolher não seguir. Respira, observa, solta, respira, observa, solta. Deixe cada pensamento passar como se não tivesse peso, como se fosse apenas um som distante que desaparece sozinho. Sêneca já dizia que a mente cria sofrimento quando se recusa a parar, e talvez o cansaço venha exatamente disso, de nunca permitir esse espaço, de nunca permitir esse silêncio. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, e a cada vez que você solta o ar, solte também a necessidade de acompanhar cada pensamento, porque você não precisa reagir a tudo. Talvez sua mente tente te puxar de volta, insistindo, repetindo, mas agora você percebe, ela só continua quando você entra, quando você alimenta, quando você insiste junto. Então não entre, apenas observe. Respira, observa, aceita, respira, observa, aceita. Cada repetição desacelera, cada pausa enfraquece o impulso de reagir, e nesse espaço, algo diferente aparece, algo mais leve, mais silencioso. Epicteto ensinava que a tranquilidade vem quando você não se deixa levar pelo que surge, e agora você está fazendo exatamente isso, permanecendo, sem se envolver. E quando você permanece assim, o corpo entende, relaxa, desacelera, solta, como se finalmente pudesse descansar sem precisar estar em alerta. Respira fundo, segure, solte devagar, mais uma vez, respire, segure, solte, sinta o corpo mais pesado, os músculos mais soltos, a mente mais distante. E enquanto tudo desacelera, você percebe algo simples. Você não precisa vencer sua mente, você só precisa parar de segui-la. Respira, observa, deixa ir, respira, observa, deixa ir, continue nesse ritmo, deixe ele te levar mais fundo, mais leve, mais silencioso. E quanto mais você permanece aqui, mais claro fica, a paz não vem de controlar pensamentos, vem de não se prender a eles. Se isso te trouxe um pouco de calma, fica por aqui, permanece nesse estado, porque poucas pessoas aprendem a simplesmente não reagir, e me diz nos comentários se você sentiu essa diferença. No fim, quem para de seguir cada pensamento, descobre que o silêncio sempre esteve esperando apenas essa escolha.